Esse é o cenário enfrentado por estados das regiões Norte e Nordeste, uma dinâmica que, entre outros processos violentos, tem causado massacres em presídios como o ocorrido entre domingo e segunda-feira em Manaus. Segundo a gestão do governador Wilson Lima, PSC, as mortes foram motivadas por uma disputa interna entre duas lideranças da facção criminosa Família do Norte, FDN, ruptura que pode causar novos homicídios em presídios e nas ruas. De acordo com o governo, presos ligados a Zé Roberto da Compensa, um dos chefes do grupo, teriam atacado detentos próximos a João Pinto Carioca, o João Branco. Os dois eram considerados os principais comandantes da quadrilha. Para o tráfico, a área é estratégica por dois motivos: serve como escoamento de drogas para a Europa e é uma rota de transporte de drogas produzidas em países vizinhos, como Colômbia e Peru. Os integrantes perceberam isso em 2006, quando presos perigosos foram transferidos de Manaus para presídios federais, onde conheceram as lideranças de outras facções. Quando voltaram para a capital amazonense, criaram a FDN para se contrapor à presença do PCC na região. Segundo Ítalo Lima, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência UFC e estudioso da história da FDN, a sigla inicialmente foi formada por grandes traficantes que já atuavam na região e outros criminosos tidos como perigosos. Hoje, ela tem forte influência na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, onde agencia produtores e as chamadas mulas para transportar a droga para o Brasil. Em novembro de 2015, o grupo foi o alvo da Operação La Muralha, da Polícia Federal. Descobriu-se que a quadrilha movimentava milhões de reais transportando drogas pelo Rio Solimões e seus afluentes. As mulas são o elo mais fraco dessa cadeia, diz Luiz Fábio Paiva, professor de Sociologia e pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, UFC. Normalmente são eles as pessoas presas, apresentadas como grandes traficantes, mas altamente descartáveis para a facção. Por outro lado, depois da descoberta da rota pelos Solimões, a facção diversificou suas formas de transportar a mercadoria, segundo Paiva. A gente verifica que essas rotas são alteradas e adaptadas à medida que são descobertas pela polícia, diz. Além do Amazonas e outros estados do norte, a FDN também atua no Ceará, embora sua influência tenha diminuído nos últimos meses, segundo especialistas em segurança pública. Em janeiro de 2017, a Família do Norte protagonizou o primeiro de uma série de massacres em presídios da região. Ao menos 56 presos ligados ao PCC foram mortos no complexo penitenciário Anísio Jobim, Compage, em Manaus. Os mortos eram ligados ao PCC e foram assassinados por membros da FDN. Dias depois, em Nísia Floresta, região metropolitana de Natal, veio a vingança. Ao menos 26 detentos da facção Potiguar Sindicato do Crime foram assassinados por integrantes do PCC. O Sindicato do Crime era aliado da Família da Norte em uma espécie de consórcio de facções contrárias à atuação do PCC. No grupo, além da FDN e dos Potiguares, estavam a paraibana Al-Qaeda e o Comando Vermelho, do Rio de Janeiro. Desde o início da década passada, o PCC decidiu expandir sua área de atuação e passou a fornecer drogas no atacado para grupos menores venderem nas capitais. A sigla já foi aliada do Comando Vermelho, mas, em algum momento entre 2015 e 2016, essa parceria se tornou rivalidade. Os massacres nos presídios ocorreram depois dessa cisão. Posteriormente, o consórcio do Comando Vermelho com grupos do Norte e do Nordeste funcionou como alternativa à atuação dos paulistas no atacado da droga. Além da disputa pelo controle do tráfico, as facções locais também cresceram em oposição às regras de condutas ditadas pelo PCC para os próprios integrantes. Já no Amazonas, aparentemente, a aliança entre FDN e Comando Vermelho também se rompeu nos últimos meses, segundo declarações recentes do próprio governo. Essas alianças são tramas que existem há décadas, mas são muito frágeis. Em questão de meses, há uma reviravolta e toda a configuração das facções se altera, diz Lima.
Essa nova configuração da família do Norte, que está sendo gestada nesse momento, pode ter repercussão nas ruas de Manaus e provavelmente em outros estados, diz Lima. Além da violência nas ruas, os conflitos entre as facções ocorrem em presídios superlotados, onde há denúncias de insalubridade e violações de direitos humanos. No levantamento mais recente divulgado, com dados relativos a 2016, o Estado tinha uma população carcerária de pessoas para apenas vagas, uma taxa de ocupação de 484%. Para Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e um dos autores do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, todavia, a superlotação dos presídios ajudou as facções. Basta ver como o crime passou a ver os presídios como estratégicos, explica. Quando o presídio é lotado, não tem funcionários suficientes, comida e condições mínimas para manter os presos, os próprios detentos passam a se autogerenciar e a criar lideranças. A superlotação foi fundamental para o crescimento das facções, diz. Nesta terça, o Ministério Público do Amazonas fez 23 recomendações urgentes ao governo estadual para tratar a crise prisional, entre elas a transferência de presos, melhorias estruturais das casas de detenção, controle usando drones no entorno dos presídios e intensificação de revistas. O governo de Wilson Lima destacou também o envio da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, resultado de uma conversa com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e reflexo de um problema que é nacional, o dos presídios, de acordo com uma nota enviada à imprensa.